Bom dia, queridos companheiros, que possamos nesta manhã nos agasalharmos nas vibrações do Evangelho de Jesus, para que possamos sentirmos fortalecidos, encorajados, lembrando a todos que nunca estamos sozinhos e nunca estamos desamparados. Se você está em dor, se você está em aflição, com algumas dificuldades, eleva o seu pensamento a Deus. E quem sabe juntos nessa manhã, nossas vibrações possam entrelaçar a seu espírito. Se conosco, Jesus, nesta manhã, dando a todos nós o amparo de que necessitamos. Hoje vamos ler motivos de resignação, é o item 12 desse item que estamos, desse capítulo, né? Bem-aventurado os aflitos. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva padecentes a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida, que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra. Essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que o saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor, que avultada soma quem o credor disse: se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante, ficarás livre. Se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privação para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar ao seu credor, por que não ficará agradecido? Tal o sentido da palavra: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque quitam e porque depois de se haverem quitado estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitável uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não aceitarmos com resignação e com algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. E é por isso que teremos de recomeçar, absolutamente, como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tornássemos de novo por empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está com o operário que comparece no dia do pagamento. Alguns dirá ao Senhor: aqui tenha pagas os teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos. Nada vos toca, pois que já recebeste na terra o vosso salário, e de recomeçai a tarefa. Deus, nosso Pai de infinita bondade, Jesus, mestre de amor,
Eis-nos aqui a buscar no seu Evangelho as lições profundas que nos auxiliam a manter o nosso pensamento erguido, cheios de vontade de aprender para te servir. Jesus, envolva-nos nas vibrações de paz, para que possamos sair dessas ilusões que muitas vezes agasalhamos na inutilidade dos nossos atos. Sê conosco, Jesus. Espalhe o seu amor aos corações dos que sofrem, a esperança nos corações dos destemidos, a luz para aqueles que estão cegos das ilusões. Envolva os nossos familiares, os enfermos, que todos recebam a luz e a misericórdia da generosidade de seu coração. Sê conosco, Jesus, que assim seja. Amado Mestre, quando nós estamos aqui falando da questão das bem-aventuranças, nós estamos falando dos aflitos, nós estamos falando que para sairmos das aflições é preciso também buscarmos em nós o conhecimento, a força do amparo, para que nós possamos aprender a resignar. E essa palavra resignar não é simplesmente, amigos, aceitar sem compreender. Nós precisamos, na verdade, estudar que a resignação, ela não é só a paciência. Para que a paciência não venha para nós a trazer resultados contraproducentes, porque ainda não conseguimos. Então, há que estudar a resignação para que a paciência venha junto a nos auxiliar a lavrar todo esse solo doentio que nós estamos carregando com, muitas vezes, com situações que não nos fortalecem. Então, nós habitualmente falamos em tolerância como quem nós estamos procurando um esconderijo para nossa própria ociosidade. Nós estamos sendo convidados todos os dias a observar melhor as nossas ações. E muitas vezes refestelamos em confortos e vantagens imediatas nesse império que nós estamos todo dia querendo construir, da materialidade, que tudo passa, e esquecemos de olhar muitas vezes o desconforto, as desvantagens que nós criamos para o outro. E é isso que o Evangelho está nos propondo, que a gente prestemos atenção na hora certa para o convite que Deus está nos trazendo. Esse exemplo que aqui ele vai mostrar: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são pagamento da dívida que as vossas faltas passadas vos fizeram contrair. Não queiramos achar que somos melhor que o outro, amigos. Não queiramos achar que nós estamos numa posição de destaque. Nada disso é real. Nós precisamos nos sentirmos felizes por compreender que nós estamos crescendo e somos filhos de Deus. E o Evangelho desta manhã nos traz uma reflexão. Se nós temos dívidas a pagar, e muitas vezes a pagar essa dívida para quem? Para nós mesmos, para a nossa consciência. E é por isso que, em vez de nós ficarmos queixando todos os dias, nós precisamos estarmos mais agradecidos, porque cada reencarnação ou cada programação nos é dado o direito de escolher o mínimo para que a gente possa compreender que seremos capazes de vencer a nós mesmos. E quando Jesus nos fala, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, são ditosos porque se quitam e porque depois de se haverem quitado, estarão livres. Será que nós já estamos conseguindo amar, perdoar aqueles que nós ofendemos? Será que nós estamos quitando as nossas situações pretéritas
junto àqueles espíritos que muitas vezes não compreendemos? Por que exigimos do outro aquilo que não somos ainda capazes de vencer? Então, nós vamos ver que tudo aqui na Terra deve ser muito olhado, referendado com a luz da verdade, para que nós possamos aceitar com resignação tudo aquilo que nós estamos recebendo como oportunidade de redimir os nossos erros passados. E nós perguntamos como nós temos reagido diante do sofrimento, diante de tantas situações que são envolvidas pelo mal. Cada um precisa de responder isso. Se nós aceitarmos com dor, com penúria, nós vamos estar, muitas vezes, distante do trabalho renovador, porque a nossa maior pobreza, ela é uma pobreza de sentimentos que resulta ainda em compulsórios merecimentos. Nós precisamos saber que ainda estamos vivendo, muitas vezes, com uma civilização que traz para nós um significado que não queríamos mais ver isto, que é a barbárie. Nós estamos vendo situações constrangedoras e nós estamos sendo convidados a todos os dias a observar quais são as nossas conquistas, que rumo eu tenho dado ao meu pensamento. Então, eu preciso entender que a construção do bem é sempre um dispositivo de segurança que eu vou buscar para que essa segurança amplie a minha serenidade, que deve ser uma constante operação para que eu desenvolva, dentro deste movimento íntimo da serenidade, a esperança, que é o ideal de servir o nosso irmão. Que a gente não cultive, ou ninguém cultive, a resignação diante do mal, declarado irremovível, sob a pena de que muitas vezes ainda sofremos essa clava mortífera, porque nós não somos capazes de olhar com outros olhos e falarmos que somos resignados diante do mal e não fazer nada com isso. Eu sei que um coração de mãe sofre um coração de pai quando vê um filho ligado a essas situações mortíferas, das situações que hoje temos visto de toda sorte, mas precisamos ter confiança. Lembremos da resignação que Jesus teve para com todos nós, para com aqueles que nós ainda não compreendemos, que a cruz do Mestre não seja para nós apenas um símbolo de passividade à frente de tantas crueldades, de tantas astúcias e de tantas mensagens de resistência à mentira, à criminalidade, muitas vezes até mascaradas na forma de religião, num protesto firme que até hoje perdura. Não é isto que nós vamos ser bem-aventurados. Então, nós precisamos ver que Jesus tem nos dado a oportunidade de aprender, de mudar, de renovar. Por isso que quando chegamos no mundo espiritual, nós poderemos um dia ouvir-te, Jesus. Aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. E outros eles poderão dizer que nós não tivemos como construir. Seria tão bom se todos nós recebêssemos isso que nós viemos fazer para com o outro com amor. Nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário, e de recomeçai a tarefa. Por que que nós, muitas vezes, não observamos a necessidade de estender os olhos, saindo dessa acomodação de uma resignação falsa? O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara
pelo prisma da vida espiritual, apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. Nós sentiremos muita alegria quando a gente vê que nós estamos desvencilhando dessas situações, porque nós temos confiança na misericórdia divina. Amigos, é preciso que a gente entenda que o futuro é de luz, o futuro é de esperança. Temos que agradecer a Deus para que a gente possa compreender o valor da resignação, o motivo que me leva a ser resignado, que se estabelece pela verdade. E poderoso é o sol da verdade, nos diz o nosso caro professor Eurípides. Então, muitas vezes ainda somos contrariados, mas lembremos sempre que o outro ainda não tem o tempo vivido, as construções, que nós estamos diminuindo a dívida com esforço, com renúncia e com resignação. Tenhamos coragem, amigos. Ninguém cultiva resignação diante do mal, se ele não tiver o desejo de avançar. Estudemos cada dia mais aquele exemplo vivo que Jesus nos trouxe, para que nós possamos sentirmos a grandeza que o amor de Jesus vem nos trazer. É preciso que a gente sinta todo esse potencial de luz e o sentimento de justiça que está na própria natureza. Nós precisamos ver que a própria natureza é o resultado daquilo que o Pai, o Criador, tem nos oferecido. Então, nós vamos ver que nós estamos numa hora que é uma hora de pensarmos no nosso progresso moral, desenvolvendo esses sentimentos nobres para que a gente possa contribuir com o bem-estar do outro. A justiça divina é uma lei sublime, a lei da natureza, que explica para todos nós que somos diferentes, considerando uns bons e outros ainda em processos de aprendizado. E é nesses sentimentos que muitas vezes misturam as nossas paixões, alteram o nosso comportamento, mas precisamos crer em Deus. Crer é compreender. Então, nós convidamos a todos para sentir que o amor de Deus é que nos faz vencer as nossas lutas de cada dia. Tenha confiança, amigos, nunca estamos desamparados. E nesta hora, que convidamos a todos a refletir no passe, que cada um se poste diante de Jesus, a rogar as forças que necessitam, que estes espíritos amigos da equipe de Eurípides Barçanufo, em conjunto com o Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros, fortaleça-nos trazendo bom ânimo, fluidifique as nossas águas, para que elas possam, Jesus, restaurar as nossas energias enfermas, dando-nos bom ânimo, coragem, e que possamos caminhar com mais segurança. Que as doces tertúlias do seu amor nos fortaleça, Mestre. E nesta hora, que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, envia para todos as vibrações de paz, nós rogamos a Eurípides que sustente cada um nas suas lutas, nas nossas lutas. Obrigado, Jesus. Que Deus nos abençoe.